Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Gálatas, capítulo número 5, né? E vamos dar nossa meditação, a leitura será do versículo 1 até o de número 15, né? Gálatas 1 até o versículo de número 15. A nossa meditação também será do versículo 1 até o versículo de número 15. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Gálatas, capítulo 5, versículos 1 até o versículo de número 15. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte, a mensagem: exortação a conservar-se a liberdade cristã. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeças à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo na cruz é aniquilada. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados pela liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vou repetir. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E esta palavra, irmãos, aqui me faz lembrar uma mensagem que diz a palavra de Deus em relação, sobre a ira do homem. Está lá no comecinho de Salmo, e está também em Efésios. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, irai-vos, mas não pequeis. Não dê lugar ao diabo, dá lugar à ira. Então, é o cuidado que nós temos que ter para com o nosso próximo. O amor cela todas as coisas. O amor cela todas as coisas.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Chamados para ser livre. A palavra de Deus afirma que se Cristo vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. E quando é que Cristo liberta o homem? Quando ele arranca o homem das garras e grilhões de Satanás. O homem que não aceitou a Jesus ainda. O homem que não desceu as águas batismais. O homem que não entrou em comunhão com a sua igreja e com Cristo. O homem que não vive em santificação de corpo, alma e espírito. Ele é escravo do diabo. Ele vive na servidão de Satanás. Né? E quando Cristo arranca, por que ele vive na servidão? Por que ele é escravo? Porque ele pratica todo tipo de pecado que impede o homem de entrar no céu. O homem que fuma herdará o reino dos céus? Não, não herdará. Porque o fumar é vício. Ah, mas eu só fumo um cigarrinho quando estou sentado com os amigos, batendo um papo, numa rodada de conversa, numa conversa boa, papo bom, descontraído. Só fumo um cigarrinho para descontrair, entre um gole e outro de cerveja. Tá, aí você dobrou o seu vício. Aí a porção ficou dobrada de condenação para você não herdar o reino dos céus. Mais um motivo. Porque você não só fuma, mas você também bebe. Então você não herdará o reino dos céus. É só você examinar as escrituras que você vai ver isso. Se você fuma, você não herda o reino dos céus. Se você bebe, fuma e bebe para descontrair, você então está dobrando a dose para não herdar o reino dos céus. Porque a palavra de Deus afirma categoricamente: os viciados não herdarão o reino dos céus. E o diabo sabe disso. Por isso ele te escraviza. Ele coloca no seu o desejo na sua boca, para você sentir vontade de fumar, para você sentir vontade de beber, para você perder o reino dos céus. E outras coisas mais, que a lista é muito grande. Se eu for colocar os pecados que te impedem, tudo que é pecado e você não sabe que é pecado, você não conhece, você desconhece a palavra, a verdade de Deus. A palavra de Deus você desconhece, você não examina a Bíblia. Você tem a Bíblia na sua casa, mas você tem ela como enfeite. Né? Você não lê. Se você ler e meditar, você vai entender, você vai ver que é pecado, você não pode fazer. Você vai desistir. Ah, mas eu não dou conta, eu não tenho força. Deus, Jesus te dá força. Se você ler um versículo todo dia, de qualquer mensagem, eu recomendo sempre Salmos. Todo novo convertido vai ler a carta de Salmos. Começa no Salmo 1, vai até o 150. Leia um versículo por dia, 2 por dia, 3 por dia, até você conseguir ler uma página inteira. E vai lendo um salmo cada dia. Que você vai ver que Deus, Jesus, através da sua palavra, vai tirar o seu desejo de fumar. Você vai largar de fumar, você vai largar de beber, você vai sentir vontade de parar de ir para a rua, para o boteco, né? Para ir para as baladas, para ir para as boates. Né? Essas vontades, Jesus vai tirar do seu coração. Você não vai desejar mais querer ir. Seus amigos que te levam para o buraco, vai te convidar. Você fala: hoje eu não quero ir não, não posso ir, não estou com vontade. Tem um negócio para fazer, tem outra coisa para fazer. Mas é Deus trabalhando você, para te salvar, por puro amor. Jesus te ama e quer te salvar. Né? E você é escravo do diabo, é escravo de Satanás. Você vive na servidão. Acorrentado é o chamado preso em liberdade. Você está preso nas garras e grilhões de Satanás e não sabe. Você não tem consciência disso. Ele tapa a sua mente para você não entender, você não enxergar, não ver, e quando te falar você não entender. Mas Jesus te liberta. Né? A palavra afirma categoricamente: se o Filho do Homem vos libertar, está falando de Jesus. Né? Porque Jesus foi apelidado como Filho do Homem, porque ele tinha como pai José, que era homem. Por isso Jesus Cristo, homem, nasceu de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Né? Mas o pai adotivo era José. Né? Se o Filho do Homem, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. A Bíblia fala dessa maneira para facilitar o entendimento do homem, para as pessoas entenderem com mais facilidade. Né? Então, por isso, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então, os libertos de Cristo, irmãos,
Não tem jeito, o diabo não encosta, ele não chega, né? Ele passa abatido, passa ao longe. Porque os libertos de Cristo são lavados e remidos no sangue de Jesus. E o diabo, ele não suporta o sangue de Jesus. Ele não aguenta, ele berra, ele urra, né? Ele bate retirada e vai-se embora. Porque o sangue de Jesus foi o sangue de Jesus que expulsou o diabo dos céus, né? Então, de modo que o homem tem que ter esse entendimento, né? Tem que ter esse entendimento, né? Quereria eu que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, né? A vontade do homem que verdadeiramente ama a Cristo e prega a palavra de Deus e vê os filhos do maligno, os filhos de Belial, né? Tirando os irmãos da presença de Deus, né? Ele sente sim no coração esse desejo que a pessoa fosse realmente consumida, ainda que ele esteja dentro da igreja, né? Mas o verdadeiro servo de Deus, ele conhece o joio no meio do trigo, né? Ele conhece o joio no meio do trigo. Ele vê que o joio está ali só espetando, só alfinetando, só tentando sufocar, só tentando atrapalhar. Mas Jesus nos proibiu de fazer isto, né? Eu quereria, a palavra de Deus falando na boca de Paulo, né? Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Ou seja, aqueles que, usados pelo diabo, usados por Satanás, ainda que dentro da igreja, né, trabalham o tempo todo, né, tentando impedir aqueles que já estão salvos de continuar e aqueles que querem ser de ser, né? Mas Jesus nos disse: deixa que o joio cresça no meio do trigo. Na colheita, então os ceifeiros, que são os anjos do Senhor, separará, ele colherá primeiro o joio, enfeixará e queimará, né? Ele colherá primeiro o joio. O joio na igreja, irmãos, representa os filhos do maligno. Está dentro da igreja, está congregando com os irmãos na igreja, né? Está tomando ceia, está ali junto com os irmãos congregando, mas são joio, não são trigo. Eles serão colhidos primeiro, enfeixados e lançados no fogo. Depois os anjos colherão, né, o trigo e colocará no celeiro, que são os libertos, os salvos de Cristo. Por isso que na igreja tem muita gente atrapalhando os cultos, né? Ali junto com os irmãos, se faz de crente, vestindo como crente, passando por crente, mas não são crentes, não são trigo, são joio. E é desse que Paulo está falando aqui. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Ou seja, amor sincero, amor puro, amor fiel, amor verdadeiro. Aquele amor que cura, aquele amor que consola, aquele amor que abraça, aquele amor que afaga, aquele amor que acolhe, né? É como aquela música sertaneja, antiga, bonita. Se eu tiver 2 camisas e estiver fazendo frio, uma eu te darei. É desse amor que a palavra está falando, né? É desse amor, né? Amor fraternal e não amor sexual. É o amor fraterno, né? É o amor que provém de Cristo através da nossa fé, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai, né? Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Ou seja, serve por amor, não por preço, não por dinheiro, não por egoísmo, não por perseguição, não por maldade, e sim por pureza, por singeleza, por simplicidade, por sinceridade de coração. É desse amor que a palavra está falando. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Aleluia, Pai. A repreensão de Cristo para com seus filhos, para com seus servos, para com seus escolhidos. Jesus fala lá em Provérbios: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Mas é um castigo, é uma repreensão comedida. Não é para a morte, não é para matar, é para a vida. Deus não dá o fardo mais pesado que o homem não possa suportar. Deus dá o fardo que o homem pode carregar. Então, mesmo na repreensão, nas lutas, nas dores, nos sofrimentos, Deus dosa para que o homem não desfaleça, mas sim que ele permaneça com a fé viva, avivado em Cristo, para atravessar o Jordão de Jesus, como filho, como verdadeiro filho. Hoje nós somos servos, amanhã nos tornaremos verdadeiros filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, da mesma forma, da mesma sorte, na mesma dosagem, tem de ser nós, aqui nesta terra, nesta vida, para com o nosso próximo, caso eles venham nos aborrecer, venham nos maltratar, venham nos angustiar, nós temos que ter amor, amor fraternal, o verdadeiro amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Não é para matar, é para amar, é para afagar, é para acomodar, é para acudir, é para consolar, é para abençoar e não para amaldiçoar. É para abençoar e não amaldiçoar. Não consumir com teu irmão, não consumir com teu próximo. Irais, mas não pequeis, diz a santa palavra de Deus. Aleluia, Pai. Nunca devemos averiguar tais ensinos exclusivamente pelos nossos sentimentos, experiência, resultados, milagres ou por aquilo que outras pessoas estão dizendo. O Novo Testamento é o padrão supremo da verdade. Terceiro, devemos acautelar-nos de qualquer ensino, afirmando que as Escrituras já não são suficientes e que a igreja precisa de erudição, ciência, filosofia e psicologia modernas. Vou repetir. Nunca devemos averiguar tais ensinos exclusivamente pelos nossos sentimentos, experiência, resultados, milagres ou por aquilo que outras pessoas estão dizendo. O Novo Testamento é o padrão supremo da verdade. Terceiro, devemos acautelar-nos de qualquer ensino, afirmando que as Escrituras já não são suficientes e que a igreja precisa de erudição, ciência, filosofia e psicologia modernas, ou de novas revelações
a fim de alcançar sua maturidade em Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória.